Olha que interessante, né, Marcela? Então, estimulação cognitiva. Aí eu penso, dá atenção. Então, o que é atenção? Se eu for falar de memória, ixi, então a gente fala, nossa, uma memória. Como é que eu vejo minha memória? Eu acho Como é que eu sei, né? que todo mundo já passou pela situação de é, esquecer se trancou a porta ou não e ter que voltar para conferir, né? E aí isso é legal de falar. Então, nossa, esqueci se eu tranquei a porta, se eu tranquei a porta, eu tenho que voltar e conferir. Será que você tem, então, um prejuízo de atenção? Será que você tem um TDAH? Não necessariamente. Se foi uma vez, né? Se isso aconteceu, pode ser por vários fatores. Por exemplo, a falta de estimulação, pode ser porque você estava mais cansada, pode ser porque você estava sonolenta, com fome, com excesso de atividades. Então, assim como temos as funções cognitivas, vai ter um momento que essa função cognitiva pode falhar, e não necessariamente porque eu tenho um prejuízo da minha cognição, né? Foi uma falha cognitiva, mas não é sinônimo de um transtorno. Então, a gente falou da memória. Então, quando eu esqueço, se eu tranquei a porta, será que é memória ou será que é atenção? Eu diria que é atenção. Agora, memória. Vamos supor que, pensando na memória, e aí pensando também a capacidade de estimulação da cognição. A memória, ela é importante, por exemplo, quando eu vejo se eu me lembrei do dia que foi o meu aniversário do ano passado. Isso é uma memória. Eu vejo a memória quando eu lembro que delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Então, uma memória. E eu também vejo uma memória quando eu me lembro como dirigir, como andar de bicicleta, quando eu me lembro do número de um telefone. Tudo isso é memória. Mas é importante que a gente entender que a memória. Oi, Pedro! Como você está? É importante entender que a memória, ela também tem vários departamentos. Então, eu vou ter ali uma memória de longo prazo, uma memória de curto prazo, e dentro da minha memória de longo prazo, eu vou ter áreas. Então, a memória que eu me lembro do dia do meu casamento é uma memória episódica, a memória que eu me lembro como andar de bicicleta. Também é uma memória que a gente chama de não declarativa, é uma memória que vem ali automática, eu não tenho que fazer um esforço consciente para eu lembrar como andar de bicicleta, eu só sento na bicicleta e ando. E também tem a memória que eu uso para organizar as informações desse momento e executar uma atividade, que seria a memória de trabalho. A memória que eu me emociono, então, nossa, eu lembrei desse dia e eu começo a sentir emoções. Então é muito amplo, mas Sim. é possível trazer isso com exemplos palpáveis. E isso é muito importante para o nosso dia a dia, para eu tentar entender o que seria então uma desatenção, o que é da memória, de qual ordem, de qual memória, pensando tudo a minha cognição, né? E tem mais um monte de coisas ali que poderiam envolver os aspectos da cognição. Nossa, e você falando da memória, às vezes a gente fala, vamos estimular a memória, né? Mas a gente não se dá conta nessas subdivisões que existem, né? E pensar assim, o que que a gente está estimulando?